Shalom, você já pensou alguma vez na dificuldade que alguém, um estrangeiro, pode ter para entender certas expressões idiomáticas nossas? Por exemplo, fulano fala pelos cotovelos e algum gringo fica pensando, nossa, será que tem alguém com essa deformidade que tem uma boca no cotovelo? Não, é uma expressão idiomática. Pois hoje eu quero compartilhar com você uma expressão idiomática hebraica que poucos percebem, porque quando nós não estamos inseridos na cultura, muitas coisas podem passar desapercebidas e nós entendermos de uma forma errada por justamente não entendermos que se trata de uma expressão idiomática. Quando você não entende a expressão, ou você fica confuso, ou você distorce a mensagem. E eu quero falar para você que Paulo usa uma expressão idiomática em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 19, que é grandemente distorcida por crentes no mundo inteiro. Quando ele diz em 1 Coríntios que a circuncisão em si não é nada, também a incircuncisão nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Então, quem não entende a expressão idiomática pensa que ele está falando, olha, se você tem a carne do prepúcio circuncidado, isso não é nada. E também, se você não tem, também não é nada. Não faz diferença, circuncisão e incircuncisão. O que acontece é que a circuncisão ela foi dada como um mandamento para Abraão, né? E a partir dali todos eram circuncidados no prepúcio. Só que esse símbolo de identidade é como uma aliança de casamento. É um sinal exterior de algo que precisa estar interno, porque um casamento realmente, você honrar ou não o seu cônjuge, está no seu coração. Então, o que acontece? Aqui ele não está falando de circuncisão ou incircuncisão física. Vou esclarecer usando um outro texto de Paulo, que está lá em Efésios capítulo 2, vou ler a partir do verso 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão. Veja, aqui está a chave do entendimento dessa expressão idiomática. Os gentios eram chamados pelos judeus de incircuncisão. E isso num aspecto amplo, no físico também, mas não só no físico, é como se fossem rebeldes, incircuncisos, esses circuncisos, filisteus incircuncisos. Lembra de Sansão? Pois é, então a circuncisão é um projeto de Deus, sim. Só que primeiro a circuncisão do coração, porque não adianta um símbolo exterior de algo que não é refletido interiormente. Então, ele fala assim, outrora, gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, né? A questão é que, naquele tempo, estáveis, sem Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às promessas e aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Mashiach Jesus e Yeshua, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Mashiach, de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que acontece? Quantos povos tem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sabe quantos povos ele tem? Não, ele não tem dois. Ele não tem Israel e a igreja. Ele não tem judeu e gentio. Ele não tem dois povos. O nosso Pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele tem um só povo. O povo dele se chama Israel de Deus. O Israel, por um tempo, foi duas casas. A casa de Judá e a casa de Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. E os dois vão ser juntados na mão do Mashiach, como está lá em Ezequiel 37:17, formando das duas árvores um só, uma de ramos naturais, os da casa de Judá, e outra, gentios, enxertados, multidão de povos, Melor Hagoim. Então, Deus só tem um povo, o Israel de Deus, e todo Israel será salvo. É o Israel de Deus, e Deus não faz acepção de pessoa. Todo aquele que se achega, escolhe o mandamento, a lei de Deus, a Torá, a Bíblia, a palavra de Deus como sua regra de vida, ele então é feito filho. E o filho é aquele que tem a circuncisão do coração, sendo esta, de fato, a única circuncisão que é crucial.
E o que o Paulo estava dizendo em 1 Coríntios é que o se ser judeu exibindo uma circuncisão física ou um prosélito que é feito como um judeu não é o que importa, porque não é esse o projeto de Deus. Como da mesma forma, a incircuncisão também não importa. O fato de você ser um gentil não te aproxima de Deus. Deus chama todos a serem seu povo, os circuncidados de coração. De dois, um só. E então, como está lá escrito em Atos 15 e 21, aprenderemos Moisés todos os Shabats na congregação. E dali em diante poderemos adotar a circuncisão física como identidade para os nossos filhos, não sendo necessário nos tornarmos adultos prosélitos. O que recebe o Criador e o seu Mashiach, ele se torna povo de Deus, ele se torna Israel de Deus. E assim eu me despeço dizendo Shalom.